Olá, quartetorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi e hoje, antes de mais nada, eu devo dizer que eu não estou no meu cenário normal, como vocês podem ver. Eu tô visitando meus pais em Volta Redonda, então a gente vai gravar com luz natural mesmo. O vídeo de hoje eu quero falar sobre Trem Infinito, a nova minissérie do Cartoon Network que estreou essa semana. Quando saiu o piloto, lá em 2016, se eu não me engano, eu fiz uma teoria no canal, você pode clicar aqui em cima para poder olhar, mas dessa vez a gente vai fazer uma teoria definitiva sobre essa série e também uma análise de roteiro que eu sei que vocês gostam bastante. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se você não deixou seu gostei ou se você não me segue lá no Instagram, faça isso e vem bater um papo comigo sobre filmes e séries. Então vamos lá, Infinity Train ou Trem Infinito tem um mistério principal que são os números que estão na palma da mão da Tulip. E pra gente conseguir teorizar o que eles podem significar, eu achei melhor a gente fazer uma análise de roteiro, tentar aplicar essa história dentro de uma estrutura já pré-existente, que dessa forma a gente pode encontrar várias pistas que a gente não esperava. Então vamos começar as nossas pesquisas vendo as anotações que eu fiz aqui. No início, a gente tem o mundo comum, que é aquela etapa onde você vai mostrar o cotidiano da sua protagonista, qual que é a rotina dela, o que ela gosta, o que ela não gosta. E aqui em Trem Infinito, a gente vê que a Tulip mora em algum lugar de Wisconsin, ela estuda design de jogos, gosta bastante de cebola, a ponto dela comer elas cruas, e até mesmo está se preparando para um acampamento de design de jogos. Descobrimos também que seus pais são recém-divorciados, e quando a sua amiga Michaela comenta sobre a situação, a Tulip fica um pouco na defensiva. Chegamos então no incidente incitante, aquele momento que você vai quebrar com tudo isso que você já apresentou, ou seja, algo que vai quebrar com as expectativas que foram apresentadas. No caso da Tulip, a gente estava esperando que ela fosse para um acampamento de design de jogos, só que isso não acontece, é esse que é o incidente incitante. A sua mãe fala para ela que seu pai, sem querer, se confundiu com as datas e não vai mais poder levar ela no acampamento. Nesse momento é importante a gente prestar atenção, porque normalmente o tema é apresentado agora. O tema da história é tipo aquele lema que a gente sempre ouviu, o lema da história. É uma espécie de aprendizado que a protagonista vai ter ao longo da sua jornada. Quando alguém fala o tema da história para essa protagonista bem no começo, ela ainda não está preparada para compreender isso. Ela precisa passar por toda aquela jornada para, enfim, compreender o que ela precisa aprender. Então vamos analisar a discussão que a Tulip teve com a sua mãe. Primeiro, a Tulip tenta encontrar soluções para conseguir ir para o acampamento. Só que nem a sua mãe, nem o seu pai estão disponíveis para poder levar ela. É claro que a Tulip acaba ficando muito irritada e fala que o divórcio dos pais está estragando tudo. A mãe dela, compreendendo a situação, diz que realmente não é justo essa situação, mas eles estão fazendo o melhor que eles podem, eles estão tentando fazer isso funcionar. Apesar da sua mãe ter sido completamente sincera e aberta com ela, a Tulip vê que a conversa não vai chegar em lugar nenhum e vai para o seu quarto. Agora então a gente chega numa nova etapa do storytelling que a gente conhece como cruzamento do limiar. É o momento em que a protagonista deixa o seu mundo comum para trás e embarca na sua jornada. No caso de Trem Infinito, é literalmente o momento em que a Tulip deixa a sua casa e foge para tentar chegar no acampamento. Agora a gente entra então na minha teoria. Se a gente estivesse seguindo essas etapas do storytelling bem certinho, que é o que parece que está acontecendo nessa história, agora seria o momento deles introduzirem a trama B. A trama B é uma trama paralela à trama A, que é a trama principal, e ela se desenvolve principalmente trabalhando com o tema da história. E eu sei que isso eu tô falando coisas muito técnicas, mas vamos tentar destrinchar para ficar uma coisa super simples. Nem sempre o que o seu personagem quer é o que ele necessita. O que o seu personagem quer é o desejo consciente dele. É aquele conflito principal da história, que no caso da Tulip, é chegar no acampamento de design de jogos. Porém, a gente tem também o que o personagem necessita, e isso é o que a gente conhece como desejo inconsciente. É o tema da história, é o que ele precisa aprender, é a necessidade dele. Tudo bem ela querer chegar no acampamento, mas não é isso que ela precisa para a vida dela. O que ela necessita, através de tudo isso que a gente viu até agora, o que foi apresentado para nós, é compreender a situação dos seus pais. Nem sempre a gente vai ter o que a gente quer na vida. Isso é uma atitude muito normal para crianças e adolescentes terem essa mentalidade. Mas a gente vai aprendendo conforme a vida passa que a vida tem bolas curvas, tem altos e baixos. A gente quer uma coisa, mas não significa que a gente vai conseguir. Então, sabendo de tudo isso, para o Trem Infinito aparecer nesse momento da história, que era para ser introduzida a trama B, só pode significar que o Trem Infinito
é a trama B, ou seja, ele vai ajudar a Tulip ao longo da sua jornada a compreender a sua necessidade, a compreender os seus pais. O trem, sendo a trama B, precisa de alguma forma para se comunicar com a Tulip, e na minha opinião, ele tem essa forma. São os números na mão dela e o One, que é o robozinho. O robozinho é o seu mentor, aquele que vai acompanhar ela ao longo de toda a sua história. E os números na sua mão são meio que um indicativo de quão próximo e quão longe ela está de compreender a sua necessidade. Se a gente observar os momentos em que os números aumentam ou diminuem, são sempre momentos de aprendizagem para Tulip. No primeiro episódio, o número se mantém 115, porque ela está focada no desejo principal, que é sair do trem. No início do segundo episódio, por mais que ela passe por vários vagões, ele ainda se mantém 115. É somente quando ela se lembra de arrumar os karts com seu pai enquanto eles comiam pizza que o número cai para 114. E aqui a gente vê um dos grandes defeitos da Tulip, que é o seu pensamento lógico. Para ela, tudo tem uma causa e consequência, tudo tem que ter regras. Ela mesma diz que ela vai morrer dentro desse trem porque ninguém deu um manual para ela de como funcionam esses números. E é exatamente sobre isso que é o tema da história. Ela necessita compreender que a vida não tem um manual. Às vezes as coisas não vão sair conforme o planejado. E agora vem uma das maiores pistas para essa questão de necessidade e desejo, que é quando a Tulip está conversando com aquela gata e a gata pede o One em troca dela ir chamar o maquinista e resolver toda a questão para a Tulip. A garota fica até um pouco receosa, mas a gata faz a seguinte questão: você precisa mesmo dele ou quer sair desse trem? Ela está literalmente perguntando para Tulip: você quer seguir a sua necessidade ou o seu desejo? E a Tulip acaba escolhendo o seu desejo. É somente quando ela volta atrás na sua decisão e pede desculpas para o One que seu número cai para 109. Então a gente pode perceber que quando ela segue seu desejo consciente, o número fica do mesmo jeito. Agora, quando ela segue a sua necessidade, ou seja, quando ela aprende coisas novas, o seu número diminui. O mais interessante é que o número se mantém o mesmo por mais de uma semana. A Tulip entra nessa mentalidade que ela não vai parar por nada até ela conseguir sair do trem. Só que isso não tá certo, porque dentro de cada vagão as pessoas pedem ajuda para ela, e isso são momentos de aprendizagem que ela recusa. Então o número se mantém estável, até o momento que ela entra no vagão dos corgis, dos cãezinhos. Esse vagão meio que obriga ela a dar uma pausa nessa correria, e isso faz com que ela perceba o seguinte: eu estou indo mais rápido que eu posso e não estou chegando a lugar algum. E é nesse momento que os reis dos cãezinhos, dos corgis, falam o seguinte: só porque você não consegue entender as coisas imediatamente, não quer dizer que não vai entender eventualmente. E não é à toa que logo depois que ela ouve isso e ela combate aquela criatura de metal, o seu número diminui para 101. E aí, nesse momento, o One pergunta para ela: isso é bom? E ela responde: eu não tenho certeza, mas tudo bem por enquanto. Então a gente percebe que a mentalidade dela tá mudando um pouco. No episódio 4, que é o último que foi ao ar quando eu tô gravando esse vídeo, a Tulip tá buscando conscientemente ajudar as pessoas, porque ela acha que é isso que tá fazendo seu número cair. Só que conforme a gente já sabe, não é bem isso. E ela tem até mesmo um livro em que ela tá anotando vários gráficos, tentando encontrar uma relação das coisas que ela fez em cada vagão e que podem ter causado o número a diminuir. Só que isso é literalmente ela tentando criar um manual do que ela deve fazer. E conforme os episódios vão passando, eu vou percebendo que a mensagem dessa série é muito interessante. Porque se a gente parar pra pensar, por que o Zulu tá aqui em cima? Pera aí. Voltei, o cachorro da minha avó tinha subido aqui pra casa, só que ele briga com a minha cachorra e tem 3 gatos que apareceram aqui em casa do nada, então daria maior confusão, então eu tive que sair correndo. Aliás, se você não me segue no Instagram, você tá perdendo toda essa confusão, porque apareceram 3 gatos aqui em casa, a gente tá cuidando delas, mas enfim, vamos voltar pro vídeo, porque senão eu vou entrar numa tangente aqui. E conforme eu fui assistindo os episódios, eu fui percebendo como que a mensagem dessa série é bonita, porque o que a Tulip faz aqui é o seguinte: ela tá tentando encontrar um manual pra vida, ela tá tentando fazer com que tudo seja meio que uma causa e consequência, porque dessa forma ela consegue estar preparada para tudo. Ela não quer se encontrar numa situação de vulnerabilidade, porque ela já foi machucada pelo divórcio dos pais. Só que a vida não é assim.
A vida vai machucar às vezes e é isso que ela precisa compreender. E eu acho que é exatamente por isso, nesse ponto da história, que a gente tem o vagão dos cristais, que é um vagão em que ela tem que cantar uma música que signifique algo para ela, ou seja, ela tem que se colocar numa situação vulnerável, mostrando as suas emoções, para então conseguir destrancar a porta. E não é à toa que seu número cai para 89. Essa é uma das maiores quedas que ela tem nesse número, que sai de 100 e poucos para 89, e no final do episódio ela ainda faz um como se ela estivesse compreendendo algo. Agora vamos então finalizar esse vídeo fazendo uma teoria do que está por vir nessa série. Se a história for continuar seguindo essa lógica do storytelling, a Tulip vai chegar no final do segundo ato em um clímax falso, ou seja, ela vai achar que achou a saída do trem, provavelmente na sala do maquinista, alguma coisa do tipo, mas vai descobrir que as coisas não são bem assim. E isso vai jogar ela no seu ponto baixo, o momento em que nada mais faz sentido. E é aí que a trama B vai ser compreendida por ela. Nesse momento do ponto baixo, um novo objetivo vai surgir, e ele vai ter relação com essa trama B. Talvez possa ser alguma coisa relacionada com essa busca do One pela mãe dele. Quem sabe a mãe dele é o maquinista, ou ele é o maquinista e ele não lembra. Pode ter muitas coisas que vão acontecer aí, mas independente disso, ela vai acabar seguindo esse novo objetivo que vai finalizar esse arco de amadurecimento dela. E quando ela finalizar, ela finalmente vai conseguir sair do trem. Quando ela sair do trem, pode ter mesmo aquela questão do tempo não ter passado no mundo real, e quando ela chega em casa, sua mãe fala que ela vai cancelar os turnos no hospital para levar ela no acampamento. E a Tulip, tendo passado por todo esse amadurecimento, toda essa jornada, provavelmente diria alguma coisa tipo: você não precisa cancelar seus turnos, eu entendo a situação, tudo bem eu ficar em casa. Isso iria demonstrar todo o seu crescimento ao longo dessa minissérie. Não sei se é isso que vai acontecer, mas provavelmente algumas coisas nessas linhas. Eu espero que eu tenha feito sentido nesse vídeo, porque normalmente quando eu faço teoria eu acabo me empolgando e às vezes não faz muito sentido, mas se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu gostei aqui embaixo e compartilha para todo mundo, principalmente para ajudar o Quarto Setor a continuar crescendo. Se você não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, ativar as notificações e também me seguir lá no Instagram, que eu já falei para vocês, a gente sempre conversa sobre filmes e séries. É isso, deixa aqui nos comentários pra mim o que você acha dessa teoria e se você tem algumas coisas pra poder acrescentar nela. Eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!